Ah, vocês acharam que ia ser a Bia, mas dessa vez sou eu, a Wendy Oyane, que vocês já conhecem, que vai estar assumindo esse podcast. Essa temática vamos estar nos primeiros passos, na relação de amor, entre família e na amizade. E para compor essa mesa, é claro que eu precisava ter pessoas belíssimas. Ó, Então, tenho comigo aqui a Jen e o Gustavo, e eu vou precisar que vocês se apresentem, amores. mas Eu sou a Jen Cardoso, eu sou atriz, diretora e aqui no museu também sou educadora. certo, eu sou o Gustavo, já me viram num outro episódio. Eu sou o supervisor aqui de manutenção, de operação no museu. Ela fica na frente das câmeras, eu fico por trás das câmeras. Dá para resumir dessa maneira. É interessante a gente pensar que nós somos uma das pessoas que faz acontecer toda a operação do museu, porque a gente lida com as pessoas e, de uma certa forma, bem estratégica, temos ferramentas necessárias na educação para conscientizar e transformar essas pessoas. E para falar sobre isso, vamos pegar um pouco das nossas experiências e compartilhar para a galera. Então, gente, vamos falar um pouco sobre as nossas experiências enquanto pessoa LGBT? Como foi para vocês? Onde veio a chama e falou: acho que eu sou Pride arco-íris? Levanta a bandeira. Para mim, acho que eu divido sempre em três fases. Acho que sempre, desde quando eu nasci, eu entendia que tinha algo. O que é esse algo? Esse algo eu percebi na adolescência, quando começaram aqueles romances de escola, e você vai percebendo ali do que você gosta, do que esperam que você gosta. E quando veio, né, a minha decisão, o momento de me assumir para a família e para todo mundo, que aí eu já acho que é uma questão de se impor na sociedade e deixar isso claro que nem sempre o que é esperado é o que acontece. Para mim, aconteceu quando uma das minhas melhores amigas se assumiu como lésbica aos 13 anos de idade. E ela se assumiu para mim primeiro, né? E a gente começou a trocar e conversar muito sobre isso, assim, sobre esses sentimentos. E aí, no meio desse caminho, eu falei, nossa, eu acho que eu sou alguma coisa parecida. Mas parecida, não exatamente isso, né? E aí, daí pra frente, eu fui me entendendo aos poucos como uma pessoa bissexual, assim. Meio por aí. E sabe o que é a parte mais interessante disso tudo? É sempre uma construção, né? Porque eu, assim, não sei vocês, mas eu já tinha uma visão muito clara e específica do que eu era, mas eu nunca tinha visto pessoas discutindo sobre isso. E aí, até então, na minha cabeça, eu juro, gente, tinha um filme que era simplesmente uma garota que ela foi amaldiçoada por ciganos. Ó, já começa um preconceito, já começa um Já preconceito. começa como uma E aí ela maldição. foi transformada em outra coisa. E aí eu assisti aquele filme e ficava pensando assim: será que eu sou uma mulher, mas eu fui amaldiçoada e eu estou vivendo o meu corpo de outra maneira? Eu tinha essas loucuras inicialmente. Quando eu fui crescendo, que isso é enquanto eu criança, 6 anos de idade. Sim. Quando eu fui crescendo, indo para a adolescência, eu já fui tendo uma outra construção social dessa visão, e a partir das minhas experiências com pessoas LGBTs, ou me conectando com as mídias, eu minimamente fui entendendo o que eu me vi no mundo. Às vezes não é bem o que eu encontrava. Eu podia encontrar uma mulher lésbica, eu poderia encontrar uma mulher cis, trans, travesti, e ainda assim eu não conseguia me encontrar especificamente. E aí foi onde eu entendi que, por mais que exista essa pluralidade dentro da própria comunidade, você vai construir você mesma. Sim, É acho muito difícil, né, resumir um pouco sobre qual que é o padrão perfeito de ser gay. E qual foi o momento exato que você entendeu e percebeu isso? Porque não tem um momento certo, não tem uma hora que dá um estralo e você fala, poxa, isso é uma construção. Então, acho que desde criança, quando a gente sente dentro da gente que é imposto algumas coisas de namoradinho, namoradinha, aí você fica desconfortável com aquilo, e você pensa, mas por que eu estou desconfortável com isso? É porque você realmente não está se enxergando naquele lugar, naquela relação que estão brincando de fantasiar para você. Então você vai pensando aquilo desde essa época de criança, depois você vai para a escola, e naquele momento da escola, ali mais da adolescência para a adolescência, que começa essas trocas entre de afetos, né, que você vai sentindo, você vai vendo que, poxa, eu estou num grupo, mas eu não me sinto pertencente a ele. Eu acho que toda essa reflexão vai vir na nossa cabeça, vai fazendo a gente se entender até o momento, e não é um momento fácil, né, não é uma situação fácil para todas as pessoas,
E cada um vai ter o seu time, tem gente que é um pouco mais cedo, tem gente que é mais tarde, mas é uma construção. No final de tudo, é uma grande construção. É quase um caminho, né? Cada um vai construindo esse caminho com as ferramentas e com o apoio que tem, da maneira que consegue. Quando tem apoio. Né? Quando tem apoio. Eu, no caso, não tive, assim, mas eu sinto que são caminhos, às vezes, de idas e vindas, né? Tem muito isso. Você entende, mas você ainda não tem força para dizer que você é aquilo. Ou, às vezes, você até sabe cedo, mas aí você ainda não vê uma necessidade de se colocar. Porque tem isso, né? Eu lembro que eu comecei a ver isso como uma coisa muito natural, porque eu tinha amigas e colegas que estavam se descobrindo também no mesmo momento, e era uma naturalidade muito, muito tranquila e calma, assim. Até que eu fui ficando mais velha e veio um estalo, assim, quase não só uma cobrança social, mas acho que também uma necessidade política de se encontrar, sabe? E aí veio esse punch mesmo. Mas até então era uma coisa muito mais fluida e natural, assim, do crescimento. Dessa fase que é a adolescência, até que chega a necessidade, né? Eu acho que a gente guarda dentro da gente esses sentimentos e não permite ter essa troca com as pessoas. Talvez, eu não tive referências dentro da família, de amigos ou na escola. Nunca tinha uma pessoa LGBT em volta de mim. E aí eu guardei isso de uma maneira solitária ali, sozinho. Mas foi um ponto que você falou. Mas também não sentia necessidade de expor. Porque eu me assumi bem velho, uns 20 anos. Então foi bem longe. E até então eu não tinha a necessidade dessas trocas de afeto. Eu conseguia viver a minha vida de uma maneira mais isoladinha, mais tranquila, focando em outras coisas. Mas só que veio aquele estalo daquele momento que você fala, é hoje, vem um, tô seguindo você, e você fala, e vem a necessidade de falar com todo mundo, né? É engraçado isso, né? Por que a gente tem essa necessidade de contar para todo mundo? Só uma coisa nossa. Tem uma coisa que vocês comentaram, que eu acho que é muito importante, na verdade, a gente lembrar, que a rede de apoio é uma das maiores bases para uma pessoa da comunidade LGBT ter para sobreviver. Porque se nem a sua família te acolhe, quem vai ser essa pessoa? Então, eu fico muito chateada que não são todas as pessoas da comunidade LGBT que têm esse privilégio, mas que necessariamente a gente não precisa depender só do amor da família. Com certeza. Às vezes só o apoio de amigos, ou de construir uma outra visão do que é uma família, isso faz muita diferença. Porque hoje em dia espero que isso não esteja acontecendo, mas há algumas gerações atrás era muito comum ter uma invasão familiar muito grande, porque a própria família, às vezes, ela se tornava a própria violência da vida daquela pessoa. Então, como ter uma rede de apoio e um círculo social faz muita diferença. Nem que ela seja entre pessoas que estão na rua, porque dizem que nós somos a comunidade da bagunça, da farra. E por que não ter a farra como uma rede de apoio? Sim. Às vezes você só está saindo para se divertir, isso pode ser algo que naquele momento faça diferença para sua vida. A ideia de rede de apoio na família é muito recente. É muito recente. As pessoas LGBT têm o apoio da família. Eu não sou uma pessoa assim tão maricona, tô chegando, tô ali no meio termo. Mas na época que eu tava passando por esse momento de me assumir para as pessoas em volta de mim, que dentro de mim já era uma coisa bem clara, eu tive uma experiência boa com família e com amigos. Mas perto de mim, amigos de amigas, eu lembro de um caso que estava tendo uma Copa do Mundo e a gente foi na casa de uma amiga e tava um outro amigo dela que era um menino gay e, sabe, um clima super alegre, tudo muito legal, e a família dele também estava lá, e isso me marcou, assim, porque eu lembro e falei, nossa, que legal, né? Só que até então eu não sabia, ele não era assumido. Pouco tempo depois ele assumiu, ele sofreu violência pela família e foi expulso de casa. E aí eu pensei, gente, não é possível que isso está acontecendo, sabe? Hoje em dia, não deveria estar tendo esse pensamento de família. Então, acho que esse pensamento da família, né? Então, eu sinto que apoio da família é uma coisa recente. É muito comum, antigamente, as pessoas LGBT acabar formando novas famílias dentro da comunidade, dentro de outros espaços, porque, inclusive, elas saíam da cidade dela para não ficar ali dentro de conviver com a própria família que não aceita. Então, para mim, é uma ideia muito recente. Assim, acho que pessoalmente também é uma ideia recente, até dentro da minha própria vida pessoal, né? Minha primeira rede de apoio
com certeza foram amigas e amigos, amigas, parceiros ali. E eu acho que muito dessa construção de identidade veio junto com essas pessoas, sabe? Então, eu acho que, para mim, o que tem de bonito, assim, na minha história de me entender enquanto pessoa LGBT, é essa ideia do coletivo mesmo, de conseguir ter tido trocas e conversas ali. E acho que esse apoio, né, pra gente entender como que era frustrante algumas situações, como era passar por algum tipo de preconceito. Então, acho que isso me deixou muito forte, assim mesmo. Até por isso, sinto que consegui ali, a passos de formiga, conseguir lidar com família, conseguir lidar com outras questões, assim, né? E com certeza isso fez uma grande diferença no meu processo, sabe? Eu não sei o que teria sido sem essas pessoas, assim. Então, Sim. acho que é esse outro tipo de acolhimento, né? Que também é muito valioso. Sim. Vocês sentem ainda medo de serem o que vocês são? Não. Não. Acho que depois que a gente passa pelo furacão, digamos assim, a gente meio que segue, né? Tem um pouco essa sensação, assim. Acho que, claro, a gente ainda vai passar por questões, né? Ter algumas sensações esquisitas, dependendo de que ambiente que a gente tá, sobre que circunstâncias e tal. Mas eu sinto que a gente vai se sentindo mais forte com o passar do tempo. E acho que isso é muito bom, do passar do tempo, E sabe? tem uma palavra que a comunidade usa muito, acho que em todos os momentos assim que tem algo da comunidade, principalmente em junho, né, no mês, que é a palavra do orgulho. E só que é uma palavra tão forte que é clichê falar isso, mas você sente medo de ser que você é, não, sempre tem orgulho. Sabe? Uma sensação muito forte de orgulho, da verdade que eu tenho comigo mesmo. Porque ser LGBT, acho que traz uma coragem, traz uma força dentro da gente, a gente não se enquadrar na sociedade e outros padrões que são esperados da gente também. Então, a gente acaba criando uma coragem de nós falar, pô, se eu assumir, se eu falei com meus pais, que isso era uma polêmica, né, quando eu cantei, mas se eu falei para eles, eu não tenho medo de nada. Então, você vai para uma entrevista de emprego, você vai para qualquer situação que você tem que passar e você fala, não tenho medo disso. Se é para ter medo, eu tinha que ter tido medo lá atrás, não agora. Então, medo do que eu sou, eu não tenho, não. Lógico que a gente não é bobo e a gente sabe os ambientes que a gente circula, onde a gente pode ir e como que a gente vai se comportar em cada ambiente, não que a gente tem que se enquadrar em cada ambiente, mas a gente, com uma segurança física, às vezes a gente tem que ficar esperto. Eu com meu marido, em alguma viagem ou dependendo do local aqui de São Paulo em que nós estamos, a gente pode sentir a necessidade ali de não demonstrar tanto afeto um com o outro, por uma questão de segurança. Aí isso é triste, mas ainda acontece. Somos dois homens, cis, gays. Então eu fico imaginando dentro da comunidade tantos outros corpos e outras formas de ser, se a gente que já, de certa maneira, já está tão protegido pela nossa estética, imagina outras pessoas. Acho que dependendo do recorte, assim, o nosso corpo chega antes da gente abrir a boca, né? Então, acho que como que é isso também, dependendo de cada lugar, de cada corpo, com quem você tá também, né? Eu acho que são pontos bem delicados, assim. Mas eu acho que é isso, vai chegando uma hora, assim, que a gente entende que a gente é isso mesmo, somos bichonas, e é o que vai dar pra ser essa vida, então vamos bem, sabe? Porque é o jeito que dá. E acho que fala dos primeiros passos que você falou, somos estudantes, somos bichonas e tudo mais. Tem essa transformação. Quando a gente ainda está guardando esse segredinho e a gente resolve abrir, a gente se manifesta e fala de uma maneira, mas com o tempo vai passando, a gente vai criando mais orgulho, a gente vai sendo mais quem a gente vai ficando mais bicha ainda, a gente fica mais bichona, e quanto mais bicha a gente fica, mais a gente gosta de ser bicha. É uma coisa muito boa. Dada a situação que hoje a própria comunidade LGBTQI+, tem descobrido outras formas de amar e de se colocar no mundo, vocês acham que falar sobre identidade, gênero e sexualidade são coisas complementares? Sim, complementar acho que sim. Nossa, acho que com certeza, porque eu tenho essa impressão de que a ideia de sexualidade e de gênero, elas estão cada vez mais se friccionando, né? Então, acho que eu primeiro, às vezes, entendo a minha sexualidade, no meu caso, né? Primeiro entendi a minha sexualidade, para depois entender a minha identidade de gênero, e ainda me pergunto se não estou no processo de entendê-la, sabe? Então, acho que são essas fronteiras que vão se construindo, sabe? E acho que na contemporaneidade, assim, com as experiências, os debates que a gente está tendo
sobre corpos, enfim, sobre referências, né? Sobre padrões. Eu acho que a gente tá sempre se fazendo perguntas. Eu acho que esse é um movimento muito importante, né? Sempre se fazer perguntas. Não com o objetivo de necessariamente mudar quem você é, mas para se questionar mesmo, assim. Tipo, entender como que você passou a se identificar dessa forma. Sim, e até para experimentar tudo, né? Acho que a gente está livre, né? Foi o que eu falei, quando a gente se assume, a gente não tem medo de nada. Então, a gente vai descobrindo e vai ouvindo e vai tendo trocas. Quanto mais pessoas a gente vai conhecendo, a gente vai tendo trocas e a gente vai se permitindo sentir. E a gente vai sentindo se a gente está confortável nisso que a gente está experimentando nesse momento ou se a gente entendeu que aquilo é bacana para alguma pessoa, mas para a gente não faz muito sentido. São ideias completamente complementares, sim, e acho que discutir uma coisa é discutir a outra também. Mas também entendendo que cada coisa é uma e eu tenho que misturar se for falar de algum tema, algum assunto, ou for entrar num tipo de conversa específica. Gênero é gênero, sexualidade é sexualidade, e uma não vai necessariamente também influenciar a outra. Se você tem um gênero, você não vai ter essa sexualidade. Eu acho que essa fricção, ela tá mais no campo de, assim, uma coisa leva você a questionar a outra, mas ainda assim, elas são coisas diferentes, né? E acho que essa talvez tenha sido uma descoberta importante da gente consolidar, né? Uma coisa é uma, outra coisa é outra, e elas podem se encontrar em alguns pontos, mas em alguns, né? Sim, porque querendo ou não, é aquilo que eu tinha chegado a mencionar. Tá chegando um momento que a gente está descobrindo tantas maneiras de ser e de amar, que às vezes até essas mesmas nomenclaturas elas nem fazem tanto sentido mais. Porque falar sobre a diversidade é você se colocar que existem múltiplas maneiras de colocar esse afeto, essa sensibilidade com o próprio corpo. Só que a gente chegou tanto nessa salada de frutas que a gente percebe e fala, será que faz sentido isso tudo? Será que é importante sempre estarmos revalidando nossas identidades, sempre essa sexualidade? Será que esse é o momento certo para desapegarmos disso ou não? Quais são os desafios daqui para frente? Como vocês esperam daqui a 10 anos? Uau! Eu sinto que, assim, a gente caminhou bastante aí, né, na luta por direitos, mas a gente tem um grande chão para caminhar ainda. Assim, avançamos, mas ainda tem muito mais para conquistar, assim. Não dá para baixar a guarda ainda. E em algum lugar, eu acho que é muito, muito importante esse movimento de existir uma flexibilidade maior, da gente poder transitar entre algumas coisas, mas no contraponto, acho que as identidades e a sigla ali, né, com cada uma das suas letrinhas, elas ainda são muito importantes na luta por direitos e políticas públicas. Então, como que a gente considera isso uma ferramenta de articulação política e não uma regra para a nossa existência, sabe? Então, acho que tem essa balança, assim, não sei, pelo menos para mim. Lindo. Eu não consigo falar mais nada, depois disso arrasou. Já foi necessário. Como complementar o que já está completo. Concordo com tudo. Só fala, aceito também. Sim, aceito também. Sim, é essa a resposta. E, é muito interessante isso, porque eu acho que quanto mais a gente se envolve e tem essa abertura para conhecer outra pessoa, a gente se questiona às vezes, muitas vezes, né? Sim. E vocês acham que estar se relacionando hoje em dia, como é isso para vocês, sendo pessoas LGBTs? Vocês acham que hoje é mais simples, é mais fácil? A chegada da internet, com as redes sociais, facilitou um pouco isso? Eu acho que a gente vive muitos recortes e isso complica dar essa resposta de uma maneira direta. Tem, primeiro, para nós aqui, né, que estamos nessa mesa, tem o recorte da cidade de São Paulo. A gente está morando aqui, dá uma liberdade muito grande para a gente em relação a essa questão de se relacionar e mostrar esse relacionamento para o mundo. A gente está andando por aí, nas ruas, nas festas e tudo mais, são locais que abrem os braços para a gente e querem que a gente esteja lá. Fora de São Paulo, em alguma cidade mais para o interior, dentro do próprio estado aqui ou qualquer outro lugar do Brasil, já não tem essa facilidade e já não é tão fácil para um casal estar confortável no espaço. Depois vem outro recorte também. Eu, com meu marido, eu não sinto olhares tão fortes, mas somos dois homens cis, brancos, não performamos nenhum tipo de
de estética que chame a atenção, que saia um pouco ali do usual, do que, né, os conservadores, a comunidade está mais habituada a como o homem tem que se vestir. E aí acaba que pra gente é bem confortável. Mas eu sei que isso não se aplica para todos os corpos, todas as pessoas, todos os casais. Então é complexo, porque cada nichozinho ali vai ter uma sensação de como está a situação atual. Já na minha vivência, assim, eu acho que eu recebo muitos olhares e acho que isso, depois de um tempo, eu me acostumei, mas não é me acostumar em um lugar de que isso é confortável, que isso é legal. É acostumar, tipo, essas pessoas vão olhar, dane-se, acho que é isso, sabe? E acho que isso tem super a ver com como eu expresso a minha identidade de gênero dependendo do dia. Ou, sei lá, dependendo da roupa que eu uso, da roupa que meu parceiro usa. Eu vejo que tem ali possíveis preconceitos que as pessoas têm por essa expressão, assim, sabe? Agora, falando de outros tipos de relacionamento, assim, até com amizades. Gente, já segurei mão de amiga e as pessoas automaticamente começaram a ler a gente como um casal e despejar preconceitos, tipo, em transporte público, achando que nós éramos um casal por estar de mão dadas, assim. Então, eu acho que também tem esse recorte aí, sabe? E pra mim, acho que é isso. É uma coisa de sim perceber esses desconfortos e entender que eles vão continuar existindo e eu não posso parar de seguir a minha vida por conta disso. Sim. E, claro, criar ali, acho que me munir de algumas coisas para me sentir um pouco mais segura, né? Sim. Assim, saber meus direitos, sempre reparar se eu tô sozinha no ambiente. Criar estratégias. Se eu consigo retrucar ou não, sabe? Então, varia muito, assim. E é tão doido que isso se torna meio que comum, né? Se torna uma coisa normal, que você naturalmente vai criando uma estratégia, você naturalmente vai criando um instinto, e quando você entra no ambiente, você faz essa leitura. Nem sempre a gente acerta, mas a gente meio que faz essa leitura de como sempre. que a gente tem que... E não, eu só tô pegando o transporte. Sim. Pagando como todas as pessoas que estão aqui. Claro. E por que eu tenho que ter esse receio de estar ocupando esse espaço? Sim. Se eu não tô fazendo nada demais. Nada do que as outras pessoas estão fazendo. Isso vira quase automático, assim. É quase automático. Mas... E cai no comum, né? A gente acaba até esquecendo que a gente faz isso todos os dias. Mas não deveríamos estar. Tem uma coisa que vocês estão trazendo, que a gente pode tentar fechar o assunto com essa questão, que é muito importante sinalizarmos que, às vezes, tem pessoas que não são LGBTs, mas que sofrem LGBTfobia. Porque quantas mulheres recentemente têm saído do banheiro e têm sido violentadas, atacadas, com a premissa que são pessoas trans, que são mulheres trans travestis. Às vezes, certas questões preocupantes e problemáticas da sociedade, desse preconceito conosco, das nossas formas de performar, o nosso gênero, na forma de amarmos uns aos outros, cria um problema com o outro. E ele vai se sentir no direito de atacar, mesmo que ele não tenha certeza que essa pessoa seja LGBT ou não. Então, casos de pais e filhos sendo atacados por serem confundidos com homens gays, e assim vai. Tantos exemplos que existem aqui dentro e fora do centro urbano que a gente pode reanalisar até que ponto a gente precisa chegar nesse tipo de violência. E a gente tem aquela série de fotografias do museu e vocês trabalham exatamente esse tipo de questionamento para as pessoas. São homens em fotografias juntos e todo mundo já associa a casais. Mas quem diz que são casais? Só são dois homens numa fotografia. Exatamente. Pode ser um pai, um filho. O que define quem? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante analisar. Até que ponto a gente precisa nos julgarmos para limitar as nossas relações como pessoas, né? E aí isso fica de para casa para vocês e entender como a gente pode encontrar uma forma sustentável para nutrir as nossas relações de forma mais saudável, que isso amplie também os nossos sentidos de como cada pessoa pode se conectar uns com os outros e que essas relações sejam amistosas. Então eu vou deixar que vocês pudessem dar, sei lá, uma diquinha, um comentário para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, para elas conseguirem entender que a vida é difícil, a gente é guerreira, mas a gente faz as coisas acontecer a partir das nossas vivências e as nossas conexões com a nossa rede de apoio. Aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre isso. A primeira dica é: visitem o Museu da Diversidade. Você vai conseguir fazer
visitas mediadas com essas duas gatinhas que arrasam e passam toda a informação. Eu acho que lá é super completo, né? Porque pega desde lá de trás da nossa história até hoje, e aí a gente vê como isso é comum na nossa existência. Mas essa é uma dica. Deixa eu Aí a ver. Jamie vem com uma outra. Uma outra dica. Acho que o meu conselho tá bem nesse lugar da coletividade mesmo. Eu sinto que você conseguir encontrar seus pares, e veja, não é pares românticos, é pares assim, amigos, amigas, né? Amigos aí, é uma coisa muito importante para a gente conseguir ter uma segurança, né? E quando eu falo isso, eu acho que é importante a gente não buscar essas amizades com pessoas que sejam necessariamente iguais a nós, mas pessoas que têm ali questões que a gente vai poder dialogar e entender, assim, que eu acho que isso é muito importante pra gente não se sentir sozinho, sabe? Eu acho que talvez essa seja a minha principal dica, porque aí a gente consegue também ficar mais forte, consegue se articular, consegue ficar feliz também, que a felicidade é importante. Então, tá nesse lugar. Conviva com pessoas LGBT que estejam em volta de você, porque sempre vai ter na empresa, sempre vai ter em algum lugar. Se você olhar e se atentar, vai ter. E conviva com essas pessoas, além delas serem LGBT. E você vai ver que são pessoas que têm todo tipo de rotina, de medo, de angústias e de felicidades, de alegria, que nem você. A gente também assiste um filme, ouve uma música. Nós somos fechados única e exclusivamente em sermos pessoas LGBT. Então, acho que também Total. conviver e entender, porque aí você vai ver que não tem nada demais. É a questão da nossa preferência não, mas do nosso modo de se expressar, do nosso modo de viver, cabe a nós. E essa decisão, essa condição nossa não vai afetar a sua vida no dia a dia que a gente estivesse se relacionando. Com certeza. E para vocês, em suas zonas de conforto, cabe pessoas LGBTs? E se não cabe, como vocês poderiam acessar esse mundo tão colorido e divertido? Bem, eu encerro aqui com vocês e fica essa minha dica. Visitem o Museu da Diversidade, acesse as redes sociais e conheça mais um pouco do nosso trabalho. Assim como eu e a Jen, que somos educadoras, temos muito a compartilhar com vocês e discutir sobre como o período colonial foi um processo de legitimizar o preconceito e implementar o terror de quem pode viver ou não. Então, eu acho muito interessante vocês estarem ouvindo e assistindo a gente, mas que essa discussão aumente com a visita no museu. Espero vocês lá!